Aqui. Ele está até com transcrição. Será que precisa gravar e transcrever para a transcrição? Deixa que ele não fica pesado. Aqui e vou compartilhar. Vocês estão vendo essa tela? Sim? Sim. Tá. Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Então, a ideia do projeto é realmente cuidar de quem cuida. E esse projeto nasceu muito pelo meu desejo, depois de passar muito tempo atendendo muitas pessoas, né? E vendo o quanto, na maioria das vezes, a gente se esquece e começa a priorizar todas as outras coisas que a gente tem que fazer, deixando as nossas necessidades, às vezes, tão simples de ser atendidas de lado. Aqui, sempre para a gente começar, né? Quem já me conhece, até já teve comigo em outros momentos, acho que a Karen também. Eu gosto muito que a gente respire fundo e se coloque verdadeiramente dentro do momento que a gente está. Eu sei que às vezes a gente pode ter outras coisas que sejam interessantes, mas que a gente possa, nesse momento, compartilhar e ter essa troca aqui. E acho que isso é importante se dispor, né? Então, respira fundo, sente o seu corpo, se permite, né? Ter esse momento aqui comigo. Como vocês já me conhecem, eu trabalho com desenvolvimento humano, atendo mulheres, profissionais, empresas, cada vez mais ainda estou indo para as empresas há bastante tempo e tenho diversos cursos e formações, e aí foi quando começou também a nascer a ideia do livro. Esse é o primeiro que acabou saindo, a gente tem um segundo que está quase indo para impressão, acredito que essa semana ele já entre em impressão. E os dois, eles abordam essa pegada da gente tá reassumindo primeiramente a nossa força, sabe? Esse das crianças aqui, ele acaba que ele se transformou. Antes, quando eu imaginei ele, eu pensava bem mais no infantil e hoje eu já vejo que ele é muito mais para o adulto compartilhar com suas crianças, tá? Então ele veio muito desse meu desejo que eu tenho de transformar vidas, de a junção um pouco de todos os estudos, né, que eu tenho, junto com essas experiências, como eu falei, quanto mais eu vou trabalhando mais, vou vendo que a gente ainda pode se desenvolver, se preparar e se cuidar um pouco mais, então trazer esse olhar e junto com as historinhas que eu ia mirabolando e contando para Isis todas as noites, né, aquela coisa, mãe, conta uma história, e aí poder transparecer isso aqui para vocês. Então, o objetivo desse livro ele é realmente trazer de uma forma lúdica os ensinamentos sobre postura, valores, posicionamento perante a vida, tanto para os adultos quanto para a criança. E aí a gente trabalhar dentro desse material, que ele é bem, se você for ver assim, ele é simples, mas profundo com seus ensinamentos, dinâmicas, brincadeiras, insights, para que a gente possa ir desenvolvendo essas não só as crianças, mas nós mesmas, e aí, consequentemente, as crianças também, onde temos esse relacionamento e esse contato com elas. E por que disso, né? Porque quando a gente olha para o nosso contexto, a gente tem muita família que está desestruturada, a gente tem muitas posições que estão invertidas, filhos que se colocam como grandes, liderados que não aceitam sua chefia, população, né, que está muito adoecida, com muita crise de ansiedade, com muita crise de depressão, as professoras esgotadas. Ontem eu fiz uma fala numa escola que foi muito legal, e aí ela saiu fazendo assim, né? Deixa eu abrir aqui que tem a Giz. Vamos lá. Só um segundo. Oi, Giz. Boa noite. Oiê, Tudo bom?
Que bom que você está aqui. Tudo bem, estava tentando entrar a terceira vez, falei, nossa, já estava desistindo. Ficou difícil. Eu pisei na bola, porque eu coloquei pelo Teams e as meninas também tiveram dificuldade, e tem uma galera que está tentando. Eu falei, não, eu vou começando em respeito a quem também já está aqui, mas daí a gente vai dando, puxando, né? Eu vou até aproveitar que você entrou e um pouco disso aqui é o que eu vou trabalhar lá no lar. Fechei ontem com as meninas, eu vou fazer um mês de encontros e formação com as educadoras, para que elas também né, entendam um pouco disso daqui que a gente coloca. Então, só repassando, as meninas que estão aí, a ideia né, junto com o meu trabalho, com quem eu sou, esse meu desejo de realmente poder impactar as pessoas, de ter surgido isso através das historinhas que eu contava para a Isis, mas realmente uma forma de poder trazer isso de uma maneira lúdica, materializada, né, para que ele sirva como um instrumento dentro do nosso cotidiano que a gente possa desenvolver os nossos pequenos, tanto como elas que são professoras, a Giz, ela tem, não sei como que está a situação, uma posição dentro de um lar aqui, uma casa de acolhimento com crianças também. E aí a gente pensar em utilizar esse material realmente para resgatar com essas crianças esses ensinamentos sobre suas posturas, seu posicionamento, sobre como ele se coloca na vida como um adulto, né? E aí, por que disso? Que é onde eu estava aqui comentando com as meninas. Porque hoje, quando a gente olha, a gente tem uma população envelhecida. E, de alguma maneira, eu entendo que eu tenho condições de contribuir, que o livro hoje ele é um recurso para que a gente também... Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo a apresentação? Vocês estão vendo as duas coisas. Tá bom, não tem problema. Ele está bom. Então tá. O livro tem realmente essa intenção da gente conseguir transpor, brincando, contando uma história, esses insights, essas percepções, para que a gente possa rever as nossas posições, para que a gente possa sair desses lugares de esgotamento, para que a gente consiga ir suavizando os nossos desequilíbrios dentro do que é possível, de uma maneira leve, para que não precise sempre ficar tão pesado. E principalmente quando a gente pensa dentro da estrutura familiar, né? E a gente olha para a geração futura, os jovens de hoje, eles olham para nós, e na maioria das vezes eles não querem ser como a gente. Eles repudiam ser como a gente. Talvez a gente tenha feito isso um pouco lá atrás com os nossos pais, mas a gente repetiu muita coisa porque a gente também admirava. Hoje em dia é um pouco até que inverso. Não, Deus me livre. Você como você, vai trabalhar 12 horas por dia, né? Você pega o pessoal do corporativo que estão tudo tendo burnout, você pega as professoras que estão todas esgotadas na maioria das vezes. Tem estudos que falam de que uma em cada 4 professoras estão com crises, estão afastadas ou estão com a sua saúde física, mental e emocional debilitada. Então, é um índice muito alto, né? Por isso, esse projeto de ser cuidar de quem cuida, porque daí primeiro a gente traz esses ensinamentos, esses insights, essas vivências para nós, e aí depois a gente vai conseguir transpor isso para os pequenos e para os ambientes onde a gente está. Lembrando que o público que vai acessar a história e os insights aqui de dentro, ele pode ser qualquer faixa etária, vai da forma que a gente aborda e que a gente conversa, né? Então, ontem à noite eu trabalhei com as professoras e foi super gostoso a troca que a gente teve com a questão das leis sistêmicas e com a questão desse olhar para o que a gente realmente veio fazer nesse mundo. Então, o que nos trouxe até esse cenário, né? Esse cenário que a gente está tão bagunçado. Em muitos pontos, essas memórias históricas, então a gente traz dentro de nós essas memórias que a gente nem sabe direito por que está trazendo, né? A constelação fala muito disso, mas quando a gente pensa em repetição de comportamento, de padrão neural ali de uma criança vendo seus pais tendo uma linha de comportamento, isso a gente acaba entendendo também do porquê da repetição. A questão da era digital, que eu vejo que é uma bosta, com todo respeito, ao mesmo tempo que ela é muito boa,
se a gente olha só no universo, por exemplo, de mídia social, o Instagram da vida, coisas assim, a gente tem uma tendência, a gente é instigado intencionalmente o tempo inteiro para se sentir menos, o tempo inteiro para se comparar com o outro, o tempo inteiro para parecer que aquilo que a gente faz não é bom o suficiente. E isso gera muita ansiedade, isso gera muita angústia. Você olha e você fala assim, você ainda não sabe disso, porque esse é o segredo da vida, porque se você ainda não faz isso, se você ainda não faz aquilo, e isso acaba também que gera em nós gatilhos que muitas vezes a gente não percebe, né? De querer se assemelhar ao outro, o efeito manada ele é muito grande com o digital. Além da gente estar o tempo inteiro conectado, e às vezes a gente tem dificuldade de se desconectar. E aí eu passo muito tempo olhando a minha tela e eu não consigo sentir efetivamente o que eu estou tendo ali no momento de percepções e o que o meu corpo está me dizendo muitas das vezes. E aí, a Vanessa. Ai, que bom. Só eu dar boa noite. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Boa noite, Lô. O outro ponto, o acúmulo de tarefas. Então, o quanto a gente hoje foi acumulando tarefas. Eu brinco que a nossa avó, a nossa bisavó, ela tinha que cuidar da casa, mas era aquilo. Hoje a gente tem de cuidar da casa, a gente tem de dar conta do serviço, a gente tem de fazer as outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Tá bonita, porque daí você também vai postar uma foto, no final de semana você ainda quer um like, e aí todas essas coisas em muitos momentos vão nos trazendo essa angústia muitas vezes, né? Dentro de tudo isso que a gente vai fazendo. Na teoria de papéis, se a gente fosse pensar antigamente, a gente tinha a mulher, que era mãe e esposa. Ela tinha 3 papéis. Se eu tivesse esquecendo alguns, vocês me ajudem. Mas hoje você vai ter a profissional, você tem a blogueira, você tem todos os outros papéis que essa mulher vai ocupando, de ter que ser a fitness, de ter que ser não sei o que, de ter que ser não sei o que. Isso fica sempre, às vezes, muito pesado, né? Quando a gente pensa que estou fazendo um recorte de nós, mulheres, que em muitos momentos precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas, e a gente vai deixando de lado esse olhar para nós e vai olhando para o outro, para o trabalho, vai olhando para os filhos, vai olhando para o companheiro, vai olhando para outros problemas da família que o pai, a mãe, o tio, o periquito tem, vai tentando ser sempre muito bem relacionado com todas as outras pessoas. Então, tudo à nossa volta no dia de hoje, ele nos instiga para tirar a atenção de nós mesmos. Isso acontece muito com as crianças, isso acontece muito com a população de modo geral, né? E por isso a importância da gente ir tirando todos esses estímulos, ou pelo menos lidando com eles de uma maneira mais consciente, tá? E por último ali, eu coloquei a adultização de crianças. Então, quando a gente pensa daí para um cenário da nossa população hoje, está vivendo, deixa eu voltar um aqui, em posições invertidas, em muitos momentos a gente coloca, inclusive as crianças, né, ou às vezes até nós mesmos. Adultos que são crianças ainda, você olha esse monte de adultos que ainda fica só jogando videogame, ou que só tem uma postura, uma conduta mais infantil, ou as crianças que estão lá rebolando, ou tendo um determinado tipo de comportamento, ou se vestindo de uma outra maneira, se sexualizando muito cedo, né? Então, a importância de poder voltar a esses parâmetros, eu acho que ter essa consciência do que é certo para cada faixa etária, do que cada momento da vida a gente tem que viver, o que é condizente para nós, o que não é, o que nos traz um equilíbrio, o que não nos traz. Isso tudo é muito legal para a gente poder ir nos reposicionando. E um pouco do que eu vou trazer para vocês aqui em relação ao livro. Então, a gente vem desse esgotamento que nos trouxe até aqui. E por que isso acontece? Porque, de alguma maneira, a gente quer pertencer e a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir validado. Então, a todo momento, a gente vai fazendo mais, a gente vai colocando mais responsabilidades no nosso dia a dia, a gente vai buscando que o dia tenha mais que 24 horas, ele vai passando cada vez mais rápido.
E aí as ansiedades, as faltas de atenção, muitas vezes conosco mesma, né? E esse é o meu convite, de cuidar de quem cuida, de estar ao lado daqueles que precisam também ter um olhar diferente para si. Então, é o meu olhar terapêutico, né? Não à toa, eu sou terapeuta e exerço isso com muito amor, muita paixão, e de realmente trazer uma nova perspectiva, onde a gente vai conseguir buscar outros caminhos de transformação. Então, onde eu primeiro me percebo, depois eu trago esse ressignificado, e aí então eu posso multiplicar com aqueles que estão perto de mim. Então, eu primeiro me vejo, eu me entendo, eu me acolho, eu entendo quais são os meus comportamentos que não estão legais, que lugares que eu estou vivendo que não estão bacanas. Eu passo a poder ressignificar, e aí eu trouxe essa imagem de tela, porque eu tenho vivido muito isso, assim. Eu estou fazendo aula de pintura, e é muito legal a gente olhar para uma tela e ir vendo assim, eu fiz uma camada, depois eu fiz outra camada, depois eu fiz outra camada. E quando a gente pensa na nossa vida, em muitos momentos é isso, né? Eu era uma pessoa, eu passei por algumas coisas, me transformei numa outra pessoa, mas em momento nenhum deixa de sumir tudo aquilo da tela. Você vai colocando por cima e criando novas texturas, fazendo algo bonito com aquilo que está vindo, fazendo novos nuances. E isso é muito legal, porque quando a gente não consegue encerrar e deixar para trás as nossas velhas doenças, a gente não consegue assumir novas, né? Então, autopercepção, para quando eu perceber os meus gatilhos, para quando eu começar com todo esse contexto e esses conteúdos que eu quero trazer para vocês, eu começo a poder me perceber cada vez mais, eu posso buscar novos caminhos de transformação, eu começo a aprender como ressignificar isso no meu dia a dia, a como lidar com as minhas emoções, e aí, então, compartilhar com aqueles que estão ao meu redor. Isso pode ser, e aí tá legal aqui, a Vanessa entrou por último, a Vanessa trabalha no corporativo, então, assim, tem todos os movimentos, todas as possibilidades. Eu coloco num slide aqui sobre isso, porque a gente pode se trabalhar enquanto pessoa, a gente pode compartilhar isso dentro de escolas com crianças, a gente pode levar isso para o lar, onde as crianças estão lá na casa de acolhimento, a gente pode levar isso dentro da empresa, onde o funcionário e o time também precisa se reconhecer para daí poder partilhar de um ambiente mais harmonioso, talvez fosse a palavra. Então, o autodesenvolvimento ele vem em todos os caminhos, né? Em todos os lugares, em todos os instantes. Basta a gente se permitir viver uma jornada por esse prisma, por essa ótica, né? E aí os princípios que estão neste livro, eles são como base desse senhor aí, fofinho, que é o Bert. E o Bert Hellinger, ele traz para a gente os princípios da constelação, nos mostrando de uma forma simples o quanto o nosso posicionamento na vida pode definir, né, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O quanto a gente se colocar no lugar certo, fazendo as coisas certas no momento certo também muda. O como a gente olhar para o nosso sistema familiar e entender que eles estão lá e a gente pode ter uma vida diferente, muitas vezes é muito legal. Eu fiz um atendimento com a Vanessa lá atrás, 2018, né, Vanessa? A gente passou juntas. E eu lembro da gente falando sobre isso, né? Como que eu me posiciono em casa? Como que eu lido em relação ao meu pai? Como que eu lido em relação à minha mãe? Como que eu vivo uma vida mais equilibrada? Como que eu incluo? Eu tenho usado muito a palavra inclusão, porque dentro do universo que eu estou trabalhando, hoje eu tenho uma empresa de pessoas com deficiência, eu treino, capacito e emprego pessoas com deficiência. E além do que eu faço já com uma parte de desenvolvimento também de mulheres e de tudo. Então, eu estou fazendo um pouco de tudo, mas sempre muito voltado para esse despertar do ser humano, né? E o ordem nada mais é do que incluir, né? A gente incluir todo mundo do jeito que é, com as suas imperfeições, e com as suas qualidades também. Hierarquia é respeitar dentro dos ambientes que juntou aqueles que chegaram antes, aqueles que brilharam o caminho para que eu chegasse até ali, e o equilíbrio dentro das nossas relações. E aí, a história, quando a gente pensa no enredo, eu trago personagens que eles são singulares.
Cada um tem uma característica, um dom, e de uma forma muito simples, eles vão entender quando os dons deles funcionam e não, quando não funcionam. E esse é o objetivo desse pai, dessa família, conseguir criar essas crianças com valores que sejam positivos para o seu desenvolvimento. Então, de uma forma rápida, eu vou trazer para vocês a história, que é assim. Eu trouxe a minha filha, ela vai contar as histórias, então em todos os livrinhos ela vai estar aparecendo para a gente poder incluí-la. E aí, uma curiosidade para quem foi para a Giz, acho que mais vai me entender, que também trabalha com constelação, entende mais a fundo de constelação. Eu tive 5 filhos. Eu fui entender depois que o livro chegou na minha mão, e aí eu fiz a constelação e fui ver que eu tinha mais 4 abortos sem cialis. E aí, de uma forma inconsciente, eu tinha feito o livro para incluí-los. Chorei rios e dei um lugar para cada um deles. Então, a história ela parte disso, né? Então, há muitos e muitos anos atrás, um lindo casal que vivia num reino encantado deu início numa linhagem de filhos superpoderosos. Cada um deles nasceu com um superpoder, eram como os dons diferentes de cada um. O primeiro chamava tudo o que via de arte. Seu nome era Rael. A segunda criança tinha uma conexão especial com a natureza e fazia até bosques secos florescerem. Seu nome era Gaia. Usando a música, a terceira filha transformava qualquer lugar em pura dança e ritmo, e o seu nome era Rosa. E o último filho podia manipular o fogo e, por meio desse elemento, fazia qualquer situação negativa virar em pura luz. O seu nome era Emanuel. Cadê? Tá travando. Então, vamos lá. Aí. As crianças foram se desenvolvendo seus superpoderes, cresciam e até passaram a compartilhar umas com as outras. Seus pais deixavam claro que existia uma única condição para que os seus dons pudessem funcionar. Então, para manter os seus poderes, meus queridos filhos, vocês devem seguir as 3 grandes leis. A primeira lei é a lei da hierarquia e ela deve honrar os pais e os seus antepassados. Foi através do amor familiar que o seu superpoder está acima. A segunda é a lei do pertencimento, e aconteça o que for na família, você deve manter o seu clã, respeitando os superpoderes uns dos outros, assim como as diferenças. E por fim, a terceira é a lei do equilíbrio. Seus superpoderes devem ser usados para o bem e para compartilhar o amor. Usando estes dons em harmonia, meus filhos, vocês poderiam então servir a comunidade e serem muito prósperos. Então, em um dia de calor intenso, no reino onde eles moravam, falava-se muito de um grande incêndio que estava tomando conta da floresta. Eles ouviram isso e eles correram aos seus pais, pedindo para que pudessem ir lá salvar todas as plantas e os animais. Os pais imediatamente proibiram as crianças de executar este plano e disseram que seria muito perigoso e não os autorizaram que eles seguissem, né, com o que eles estavam pensando de fazer. Os adultos do reino já estão cuidando desta situação. Não se preocupem. Inconformados, teimosos, esses filhos mais novos se reuniram para pensar no que poderiam fazer, mesmo que os pais não deixassem. Então, Gaia, Rosa e Manuel se juntaram para fazer um plano, excluindo assim o seu irmão mais velho, que era o mais certinho e não desobedecia os seus pais. Para que ninguém os visse, durante a noite, os 3 irmãos foram até a despensa e encheram suas mochilas de comida e mantimentos. Chegando lá, depararam-se com muitos adultos que já estavam fazendo tudo possível para acabar com o fogo. Uniram-se a eles e tentaram diversas vezes usar seus dons para colaborar, mas não tiveram sucesso. O que será que estaria acontecendo, então? Um velho sábio que conhecia as crianças desde que nasceram se aproximou deles, vendo o que estava acontecendo, e eles fizeram 3 perguntas. Seus pais sabem que vocês estão aqui?
Vocês deixaram alguém para trás? Tudo que trouxeram pertencia a vocês? Ao desobedecerem os seus pais, excluírem seu irmão, pegarem o que não deveriam, os irmãos, né, os três, acabaram, então, de desobedecer as três grandes leis. Então, após repensar em suas ações, os irmãos devolveram tudo em seu devido lugar e foram às suas camas. Na manhã seguinte, perceberam que todos os seus dons estavam novamente funcionando. Haviam aprendido, então, a maior lição de suas vidas, que obedecer às três grandes leis é o que realmente os tornava poderosos. Essa é a história no livro. Ele não é um livro grande, ele é um livro menor, justamente para ter um ensinamento por edição. A gente vai ter um combo de livros, né? Uma sequência, vão ser pelo menos 5 aí, com cada um dos filhos. E aí ele traz como questionamentos iniciais, assim, principais, né? Quais são os meus dons? Eu sei quais são? Como eu tenho vivido minha vida hoje? Eu tenho colocado os meus dons no mundo? Eu tenho feito aquilo que eu sei de bom? Tenho colocado a minha energia de uma maneira que eu sou instrumento? Eu tenho me colocado nos lugares certos? Eu tenho respeitado as pessoas que estão à minha volta? Eu tenho incluído aqueles que são diferentes? Eu tenho me respeitado, né? E o quanto eu tenho vivido nos equilíbrios. O equilíbrio, ele é o equilíbrio do dar e tomar. Ele é o equilíbrio não só no âmbito de você pegar algo que não é seu, mas de você efetivamente dar aquilo que você tem de bom e você tomar aquilo que também é necessário, você nem mais nem menos. Hoje eu faço por você, amanhã você faz por mim. Hoje, né, incluir todos aqueles que estão dentro do time e às vezes no nosso ambiente de trabalho a gente não inclui o que é diferente. Às vezes no nosso ambiente de trabalho a gente não se inclui ou a gente se coloca de lado e aí tem algum tipo de divergência, né? Ou dentro da família, aquele lá é meio diferente, ele não faz parte, né? Nariz empinado. A gente vai criando rótulos muitas vezes, e um exercício que eu fiz muito forte comigo, eu trago como exemplo, é o quanto às vezes a gente exclui e julga no nosso cotidiano na internet. A gente fica passando feed. Nossa, que pessoa bonita. Nossa, essa pessoa fala bem. Nossa, essa pessoa engordou, né? Nossa, essa pessoa. A gente, às vezes, o tempo inteiro começa a incluir isso, porque a gente olha o outro por uma imagem, por um semblante, por algo que, teoricamente, está mostrando ali. Mas, efetivamente, a gente se deu a oportunidade de conhecer o outro, de incluir com sua diferença, do jeito que ele é. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente vai passando pelo nosso processo de despertar e a gente vai aprendendo que quando eu olho para o outro, eu olho Deus no outro. Eu me vejo no outro. Eu tenho feito um exercício muito simples quando eu vou atender no tete-a-tete, né? E eu me trago neste lugar. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. E eu sou esse Deus, você também é esse Deus, a gente faz parte dessa mesma energia. O que acontece é que nem todo mundo está consciente de que é essa unidade com esse divino, mas todos nós somos. Às vezes a gente se esquece disso, mas nós somos. E aí, se eu olho para o outro como uma extensão de mim, eu não julgo, eu não excluo, eu não desrespeito, eu deixo a pessoa no lugar dele, eu passo a ter uma condição de vida muito mais leve na maioria das vezes, né? Equilibro minhas relações. Então, um ponto muito importante que eu tenho como objetivo com esse material é acender as nossas luzes de volta. É fazer com que a gente esteja dentro da nossa jornada aqui, colocando os nossos dons no mundo, vivendo nos nossos posicionamentos corretos, estando em equilíbrio dentro das nossas relações. E aí, dessa maneira, a gente consegue cada vez mais aflorar quem a gente é, o que a gente vai fazer
e como a gente pode contribuir para o bem-estar do coletivo, seja na escola onde eu trabalho, no lar, na empresa, na minha família ou em qualquer lugar que eu esteja. Agora, quando eu não me posiciono, eu não me respeito, como que eu consigo fazer isso com o próximo? E aí, realmente, esse momento que eu gostaria que vocês apenas pensassem, né? Respirassem fundo e entendessem que o grande caminho dessa jornada, ele vai estar dentro. É trazer esses momentos dentro da correria do dia a dia, de todas as coisas que a gente faz e executa, para a gente silenciar, para a gente se perceber, para a gente conseguir ir nos pequenos momentos da vida perguntando para si mesmo, né? Isso me traz alegria? Como eu posso trazer alegria para esse momento? Como eu posso contribuir para que o ambiente que eu estou inserida nesse momento sinta mais alegria, sinta-se mais pertencente, sinta-se mais amado, sinta-se mais nutrido? E aí, naturalmente, eu consigo compartilhar isso com os outros. E aí, você olha que legal pensar e fazer isso em sala de aula. A maioria das crianças, elas se sentem, elas fazem bullying umas com as outras quando uma é diferente. Ela não é instigada a poder expressar muitas vezes os seus dons porque ela tem que pintar de verde a árvore, o céu tem que ser azul. E às vezes a gente perde oportunidades pequenas dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, até com nós mesmos, né? De ir se podando, de ir se cortando, de deixar de fazer aquilo que dá tesão da vida, a alegria de viver, né? Seja lá o que for que você faz. Ontem à noite foi muito engraçado que uma das professoras lá colocou que ela ama fazer e adora cozinhar porque ela é famosa pelo fricassê dela. Então, pelo que eu sou lembrada, ela colocava pela minha comida. Eu amo cozinhar e eu crio momentos onde eu cozinho para todo mundo. Ou eu que gosto de mexer com planta, ou eu que gosto de estar com uma amiga tomando um café e podendo conversar da vida e falar sobre coisas diferentes, criar estes momentos no nosso dia a dia, porque senão a gente se esquece. E a criançada, né, aqui trazendo esse exemplo em relação às crianças, a gente cria muitas vezes rotinas frenéticas para as crianças. Vai para o inglês, vai para a natação, vai para a escola, volta, faz isso, faz aquilo, aula disso, aula daquilo. Ou vai para um contraturno, ou tá, às vezes, no integral o dia inteiro dentro da escola. E como que a gente traz esse movimento para a gente não criar novos robozinhos lá na frente, né? Novas pessoas adoecidas lá na frente? Porque quando a gente se coloca como um instrumento de Deus, é uma pura e simples energia divina que se manifesta através da gente, através dos nossos dons. Reconhecer esse dom, que pode ser como a música, como a planta, como o fogo, como a arte, como qualquer um dos exemplos que eu trouxe ali no livro. Então, realmente, esse lugar da gente assumir a nossa força e de compreender que a gente é a inspiração das gerações futuras. Eu vi um meme essa semana da moça falando assim, era um podcast até sério, tipo, não chegava a ser um meme, mas e ela falando, eu vou contratar pessoas para a empresa, ela fala, eu não quero. Vocês estão aí com o olho piscando, cheio de remédio para dormir, para acordar, de ansiedade, de depressão, de emagrecer, de engordar, de isso e daquilo. Eu não quero ser igual a você, eu quero ser diferente. Eu tenho um aluno meu do grupo do PCB que ele desenvolveu esclerose múltipla de tanto remédio que o psiquiatra passava para ele, crises de depressão. Foi acionando coisa, e ele tem 33 anos. É muito puxado, porque a gente, claro, não é só isso, não posso dizer que seja só isso, né? Mas longe de mim, mas quando ele me contou, eu levei um tempo para processar, eu fiquei dias com ele na minha cabeça, pensando, meu Deus, o que poderia ter sido feito antes para uma pessoa tão nova, que tem minha idade, chegar nesse lugar?
para ela poder ter... O que teria mudado para poder ter se percebido antes e ter evitado todo esse colapso? Porque ele falava, não, eu precisava render, eu tinha prazo para entregar, eu era advogado, e eu tinha que fazer, eu tinha meta, e não. Então, é muito louco que muitas vezes nos é exigido e a gente não vai percebendo, a gente vai tentando fazer mais e enquadrar mais, só que esse mais nunca é o suficiente. A Ildinha que entrou agora aí, ela também é da prefeitura, professora, e ela, acho que no final do ano passado, falou, Lô, o grupo de professoras que eu tô da prefeitura, uma tirou a vida, a outra tirou a vida de estresse, de nervoso, e a gente vai colapsando e não vai se percebendo. De alguma maneira a gente vai expurgando. De alguma maneira a gente vai se degradando e a gente não percebe. Então esse autocuidado ele é extremamente importante. E é isso que eu quero trazer nesse momento, né? Para que a gente tenha um momento de se nutrir, para que a gente tenha um momento de se fortalecer, para que a gente tenha um momento de se relembrar disso tudo, tá? E compartilhar esse conteúdo não só com os outros na nossa volta, mas primeiramente conosco e aprender a trazer ele para a nossa vida, né? E aí vem muito um exercício de se conhecer para você resgatar esse autoconhecimento, para você resgatar quais são os seus dons e como você... E pensar formas. Como no dia de hoje eu posso pensar formas diferentes para eu colocar a minha luz no mundo. Porque às vezes a gente sozinho não consegue ver novos caminhos, né? Então, a minha proposta para a noite, já, e o dia vai chegar, eu fui bem rapidinho. É que realmente a gente cria um momento que ele vai além da compra do livro, que vai ter um momento que eu vou fazer uma festa bem linda com contação de história para as crianças, e vai além de vocês irem lá e comprarem um livro, ou eu mandar pelo correio para vocês, é muito maior do que isso. Eu não estou aqui para vender. Meu desejo realmente é poder impactar as pessoas de alguma maneira. E isso daqui é só o começo, então que ele seja um recurso que uma professora vai usar dentro de sala de aula, ou de que a gente vai se reunir e vai trabalhar sobre esses tópicos, ou pensar algumas outras coisas junto com isso, para a gente ir se conhecendo mais e poder aplicar de uma forma mais efetiva isso dentro da nossa vida. E aí, então, o nosso potinho, ele precisa estar cheio para a gente poder compartilhar com o outro. Senão, né? Como que eu compartilho? Saco vazio, não para em pé, tipo isso, né? Eu não consigo dar alguma coisa que eu não tenho no meu coração. Então, dentro do que eu estou propondo e da minha ideia aqui, além da gente começar a dar esse pontapé e trazer essa energia para esse livro ser um grande instrumento em muitos lugares. Ontem na escola eu fiquei muito feliz. Eles compraram muitos livros para todas as professoras, para todo mundo poder utilizar. Mas realmente sensibilizarmos, né, da importância da gente voltar ao nosso autocuidado para então a gente poder nutrir o próximo. E aí isso pode ser tanto em movimentos onde a gente tenha, né, para trazer esse desenvolvimento nosso pessoal. Eu tenho um curso que é um curso de autoconstelação, onde eu ensino você a aplicar no seu cotidiano 5 formas diferentes de você se constelar, ou em grupos, como a gente fazia o Florescer, aqui, ou individual, se você achar que você tem que vir no movimento individual. Nas palestras, como a gente fez ontem, como a gente. E tem mais gente aqui comigo, como eu fiz ontem. Não fiz sozinha, né? Eu confio que eu tenho uma galera que anda comigo, mas enfim, não era isso que eu ia dizer. Nas capacitações dentro das escolas, então, Karen, a minha proposta para Mari foi muito parecida com a proposta que eu fiz ontem para o Lar Moisés, e que a gente vai tocar lá, que são encontros. Vão ser 4 encontros no Lar Moisés, os 2 primeiros só para trazer a sensibilização e o olhar individual para dentro, olhar esse material, receber essa dinâmica com o livro e, por último, pensar em como eu levo essa dinâmica do livro para as crianças. Então, vai ser 4 encontros nesse formato, Giz. Vai ser bem legal. E
ou dentro do corporativo, né, Vanessa, com um team building, com um momento de ter é que no corporativo eles chamam de team building, mais chique, não é mas também de ter esse momento, de ter esse olhar, eu mandei fazer como se fossem ursinhos de pelúcia, assim, almofadas grandonas dos personagens, para a gente interagir com eles, e estou criando coisas, materiais, para que fique divertido, para que fique gostoso. Eu trabalhei por muitos anos com treinamento de equipes de alta performance, eu tenho muita experiência com isso, e demorou um tempo para eu assumir esse lugar de realmente estar compartilhando, e nas últimas semanas aí eu tenho feito muita palestra e muito momento de reflexões e esse olhar, sabe? E aí eu quero trazer isso de volta também para as empresas que se sensibilizarem e tantas outras possibilidades. Só que o que eu quero deixar claro aqui? Eu não deixei escrito, mas eu vou deixar verbalizado. Escolas públicas, municipais, locais sem fins lucrativos, eu vou fazer sempre gratuitamente. E nos locais que forem pago, né, uma empresa que tem condições, um ambiente onde ele tem um recurso financeiro, aí eu vou fazer de uma maneira cobrando o meu valor pela palestra ou pela venda dos livros. Então, eu preciso efetivamente assim desse apoio de pessoas que vejam o material, que gostem ou que compartilham, ou que depois um dia, daqui um mês, vai conversar com alguém e vai falar: nossa, mas olha, isso daí que você está querendo combina com o que eu ouvi lá da Louise. E aí a gente faz essas conexões. Eu acredito muito nesse plantio. Então, por isso, esse início de compartilhar online com vocês no dia de hoje, e aí daqui uns 15, 20 dias eu vou fazer a contação de história, que vai ser bem legal no formato presencial, num espaço que tem aqui em Curitiba. E aí essa pergunta, né, o quanto isso, como isso chega para vocês, se isso faz sentido, se seria possível, se teriam outras ideias que eu talvez não tivesse visto, para que realmente, eu acredito muito no divino que está encaminhando tudo isso, mas ao mesmo tempo me colocar a serviço, né? Então, Tânia na sua escola, Karen lá no Danúncio, Vanessa dentro do banco, a Gis, eu já me enfiei lá no lar, a Tia Hilda aí dentro do ambiente dela na secretaria, em qualquer outra escola que também top. Então, realmente, e colocar a serviço. Acho que esse é o meu principal objetivo nessa noite. E fico também a serviço de vocês, se vocês quiserem falar qualquer coisa, abrirem a câmera, conversar, ou dizer: Lô, você tá bem louca, não é nada disso, pense de novo, mas para que pudesse ter uma troca realmente para poder ir estruturando cada vez mais toda essa jornada que eu estou sonhando tanto em colocar para o mundo, tá bom? Muito obrigada. Entendeu alguma coisa aí, Ildinha, que você chegou por fim? Acho que sim, né? Diz, amiga da minha vida, me conta. Tânia, pode abrir o microfone, conversem comigo, não me deixem sozinha. Eu gostei demais. E eu tenho interesse, sim, mas é muito longe. Como é que a gente poderia A gente fazer? faz online daí, Tânia. Ah, A bacana. gente pode fazer online, faz dentro da sua escola. Aí o que acontece com o online, eu consigo aproveitar de repente e colocar mais de uma escola. Que foi o caso, por exemplo, do anúncio ali, que a Dani até comentou, a Mari tinha comentado. Chama mais pessoas, vamos pensar, né? Porque às vezes tem uma questão de vocês não poderem obrigar a pessoa a participar disso. Né? Eu não sei, equipe pedagógica, diretoria, às vezes pode, às vezes não pode. Tem que ver quem topa, quem não topa, quando não entra dentro de um programa de desenvolvimento, vamos supor. Então, por isso que eu falo, a gente pode ir estruturando, dá completamente para fazer online. Você fez, não fez, Tânia, o curso de autoconstelação? Eu fiz. Legal. Daí eu vou
Eu vou ver com a secretária de Educação daqui a possibilidade, tá? Porque eu gostei muito. Eu quero sim. Legal. Ficaria muito feliz, muito mesmo. Eu acho que isso vai tomando corpo, sabe? Depois vocês vão tendo esse conhecimento, essa capacitação, assim dizer, e aí vocês também vão multiplicando, vão compartilhando com outras escolas e vai tendo vai levando para o mundo, sabe? Sim. Eu gostei muito, porque aqui também a gente está assim, com bastante criança autista na minha escola esse ano. Estamos com 10 crianças Não só autistas. na sua. Você está numa escola em qual cidade que eu não me lembro? Santa Mariana, Paraná. Norte? Ai, é verdade. Você é perto de Londrina, né? Pelo que eu me lembro. Perto de Londrina. Na escola da minha filha me disseram que estão com mais de 100 crianças com algum tipo de deficiência. Na sala da minha filha tem 2 autistas, são 13 crianças. Olha a proporção, são 13 crianças e 2 autistas pequenininhos. Está muito alto o índice e é desafiador lidar. Como que eu incluo? Eu vou ser bem sincera com você, eu cheguei lá, aquela menininha gritando, mordendo, batendo. O meu primeiro impulso como mãe veio de, meu Deus do céu, como que a minha filha? E aí depois eu respirei fundo e falei, não, escuta aqui, Lourdes. Aí eu conversei comigo mesma. Como que eu incluo? Como que eu penso formas de trazer, de entender? E aí, com a galera dos PCDs, eu tô aprendendo bastante, inclusive, para ter tato para as escolas do Rio Grande do Sul. Conversei com uma professora de lá, agora foi instaurado em todas as escolas, tem uma sala de acolhimento para crianças com deficiência. Então, se você precisa tirar essa criança de sala de aula, você coloca dentro dessa sala, ela vai se sentir segura ali, ela pode voltar a se restabelecer para depois ir para a sala dela. Tem todo um paranauê diferente, muito legal. Isso a gente vai ter que ir tateando e aprendendo com os lugares que estão mais espertos nesse assunto para a gente ir entendendo como trazer no nosso cenário, né? E eles vão ser os profissionais de amanhã, eles vão ser os gestores de amanhã, vão ser os, né? Daqui a pouco vão ser eles que vão estar nos cargos de liderança, comandando o que a gente está fazendo, está pensando quando a gente for velho, tudo com 80, 90 anos, eles que vão estar lá falando o que a gente vai fazer, a lei que vai estar vigente para a gente. Então, tem que realmente aprender a incluir de alguma maneira, né? Ser o mais humano possível. Mas que legal, eu fico muito feliz. E aí, se você precisar de mim, você manda mensagem, a gente vai conversando para trazer a aplicação disso, tá? E se for o caso, a gente já cria algum grupo, né? Por exemplo, a Karen, se ela tem interesse também. Karen, eu não lembro, você tá como professora, pedagoga? A Mari, ela super tinha topado, mas ela estava pensando em como fazer isso com os professores, né? Eu tô como Tá, professora, Lu. Uhum. legal. Mas a Mari é super sua fã, né? Ela te adora, ela sempre tá falando o teu nome lá pra gente, né? Até levou você lá aquela vez e tal. E seria bem bacana, bem interessante mesmo. Pensar como que daria para trazer isso dentro do dia a dia da escola, né? Assim, para fazer esse encontro, ou se Sim, fosse num. Daí ele mexe com muita coisa, né? Ah, um contraturno, ver se a pessoa tem disponibilidade, se não tem. Igual lá no lar, vai ter que ter gente para fazer a escala, que turno que vai ter que pegar. Eu vou ter que fazer 8 encontros para poder dar certo os turnos em vez de 4, entendeu? Porque eu pego uma galera de um turno, eu pego depois uma galera de outro turno. Então, é isso adequando em cada uma das realidades, né? E sim, a gente consegue trazer de alguma forma dentro do núcleo? O núcleo é mais difícil.
Estou com o microfone. Não, eu tô. Você? Não, eu tô te ouvindo. Tá? Tô. Aqui disse que estava. Ah. Mas, então tá. Que bom que você está me ouvindo. Então, Giz, mas eu entendi a proposta, mas porque nós já tínhamos conversado, né? sim, a gente começou junto essa ideia. Então, eu acho que está no caminho, é isso, né? Lá no ambiente que eu estou agora, estamos iniciando o ano e eu sinto que não é momento, que nós estamos apagando fogo, apontando para o setor. Hoje mesmo a gente teve que ir na escola para aprender, para ajudar, e cansativo, estressante. Então, ainda não deu para a gente conversar sobre esses assuntos, sabe? Para entrar. Entendi. Mas eu acho fantástico, né? E a gente tem que começar de alguma forma. Como você falou, existem crianças autistas pela escola, né? E cada vez crescendo mais, e nós precisamos dar ferramentas que nos auxiliem a lidar com o que é diferente. Né? E principalmente a lidar com a gente mesmo, que você mesmo falou. Se a gente não estiver preparado, né? Se a gente não questões, nós não estamos preparados para lidar com. Então, primeiro eu tenho que olhar para mim, com certeza. Daí depois posso eu tenho que curar a mim mesmo. Concordo com a Hilda. Sim. Temos que nos fortalecer para poder olhar o próximo, né? Saber lidar Exatamente. com Cara, o próximo. Uhum. É isso que eu estou precisando, isso que eu legal. estou buscando. Uhum. Se for o caso, a gente pode montar um ambiente nosso, onde a gente vai trabalhando esses aspectos independente da escola em si. Mas claro que se dá para trazer mais pessoas, isso também sempre é muito positivo. Então, dá para fazer outras apresentações, e aí se a gente formar um grupo legal também, já dá para iniciar, se for o caso, entre a gente vai plantando em algum momento, isso também vai gerando, porque eu acredito que quando a gente melhora internamente, o externo também melhora, né? Então, de certa forma, vai impulsionando e trazendo a energia que esse projeto precisa para tomar o mundo aí, se Deus quiser. Tá bom? Giz, meu amor, o que você acha? Me dê sua opinião. Oi, gente. Então, tava observando tudo isso que eu estava ouvindo, né? Eu tô, vamos dizer assim, meio que do lado de cá, né, dessa história toda, né? Estou mãe de uma criança com diagnóstico de espectro autista. Estou mãe de uma criança que eu tive que me reinventar para entender essa criança que veio até mim. Não foi fácil, acho que a Karen falou, né? E a Hilda também, começa por nós. É uma quebra de paradigmas muito profundo. O que eu fui educada, as formas com que meus pais trouxeram a vida a mim, é totalmente diferente do que a vida está se apresentando hoje. Então, para estar à frente de qualquer coisa, e por que eu digo qualquer coisa? Porque você é um ser humano. Então, você está em alguns lugares, né? Então, você está como mãe, você está como esposa, você está como professora, você está como empresária, você está como, né? Aí nós traríamos como bancária, como corporativa, como um monte de coisa. Então, a gente está num cenário muito amplo na vida. Mas o ponto, para mim, né? Eu estou trazendo um ponto de vista meu, que a vida me trouxe agora. Praticamente a vida já tinha me trazido isso há 24 anos atrás, mas eu não havia percebido quando eu tive já o meu primeiro filho, só que não com os diagnósticos muito de agora, do antigamente, né, o superdotado, né, vamos usar esse termo. E isso não tinha ficado claro para mim. Então,
agora que veio uma criança com outras características, apresentando outras demandas, é que eu pude entender que a reinvenção é de mim mesmo para comigo mesmo. Então, é o adulto precisando, hoje, né, que está configurado como adulto, precisando se reolhar, se reinventar para que ele possa enxergar o outro, porque eu só vou enxergar no outro aquilo que há em mim. Então, é um espelho. Eu preciso me olhar, no que eu olho no outro, o que eu encontro em mim mesma, que são algumas barreiras, né? Que a maior barreira da inclusão hoje, que é do pertencimento ali, é quando eu não aceito o outro como ele veio ao mundo, como ele se apresenta, como ele se comunica. E aí eu quero enfiar ele dentro de uma caixinha que ele não dá conta, porque ele não veio nesse formato, né? Então, é um reinventar social muito profundo. E até uma reflexão bem interessante que você trouxe, essa é a geração lá na frente. É o adulto que vai crescer, é o adulto que vai governar, é o adulto que vai comandar, é o adulto que vai ser pai de família, mãe de família. Então, assim, a vida é cíclica, né? Ela perpetua. Então, para mim tem sido assim, eu posso dizer que os últimos praticamente 5 anos, que foi quando isso se consolidou mais para mim, com a vinda da Maria, e assim, você fez até o relato, né, de levar sua filha à escola e encontrar uma criança, né, no momento de estar ali, né, com alguma intercorrência. Eu tenho questões ao contrário, sabe, da minha filha não ser compreendida, da minha filha ser questionada pelos próprios colegas, que são pequenos como ela, né, pelos próprios professores, que muitas vezes não entendem, porque não era a nossa realidade, gente. Hoje vou fazer 50 anos, não, eu converso com a minha mãe, a realidade da minha mãe quando criança, a minha, dos meus tios, são totalmente diferentes. Então, é um choque para todo mundo, para os dois lados sofrem e se chocam. Então, quanto mais nós pudermos olhar para isso, eu acho que a visão sistêmica eu vou tirar pela minha vida, tá? A minha vida do meu marido se transformou bastante depois da visão sistêmica, de olhar para tudo como para tudo que se apresenta, para o que veio lá, o que veio antes, né? E saber lidar com tudo isso. Eu acho que hoje a sociedade precisa muito disso, sabe, esse stop, assim. Não invalidar, lembra que você falou do pintar, né? Eu repintei em cima da Louise hoje. Como que a Louise hoje está? Então, você incorporou tudo que estava e recolocou. O que a gente quer dizer para todas as pessoas, para a sociedade, não é assim, viu? Aquele velho jargão assim, eu apanhei, mas deu certo. Eu era feliz porque eu jogava bola na rua, é o que deu certo. Tudo está certo. Lá atrás estava certo, agora está certo. Tudo está certo. Tem um arquiteto, gente, que muito maior que todos nós, né? Porque nós somos pedaço dele, mas tem um arquiteto olhando para tudo isso, né? Então, a importância da gente dizer assim, olha, tá ótimo, né? Você foi criada nesse ritmo lá atrás, foi bom para você, tá tudo bem, mas você pode olhar diferente. É como eu botar todo mundo com óculos de sol, cada um de uma cor, vai enxergar cada um com a sua própria cor, e não vai enxergar o que o outro está vendo. Né? Então, eu penso, Lou, disso que você trouxe, eu acho que começa na comunidade. Entendeu? E aí, onde que está essa comunidade? Essa comunidade está dentro da escola também. Eu fui presidente de uma associação de pais, né? Quando a Maju estava no CMEI. Então, assim, tem reuniões periódicas, sabe? Esse é o momento de levar esse aprendizado para essas famílias. Nem sempre são todos que vão, né? A gente sabe disso, cada um na sua rotina, mas está à frente das APPFs, né? Porque as associações, o governo não tem tanto poder nisso, né? Porque que nem tem várias secretarias, hoje as secretarias elas têm que andar de acordo com o que o governo autoriza, então às vezes não é tão aberto, né, para que você venha trazer um trabalho, mas nas associações de pais, nas associações comunitárias, né, dos bairros, por exemplo, aqui no meu bairro tem uma associação comunitária para a gente trazer essa fala, né, de como olhar para o que está se apresentando hoje, né, na vida. Eu acho que tem que começar, é como você falou, tem que começar de algum ponto. Começa onde tem mais abertura, né, porque na realidade nós todos somos cuidadores, né, de tudo. Você é cuidador na sua casa, você é cuidador da sua família, do pai, para quem tem pais, né? Pais idosos, tios,
irmãos, né? Todos nós somos cuidadores de todos e de nós mesmos, principalmente, mas começa em nós. Nessa quebra de paradigma, o que eu vejo? O que o outro está querendo me mostrar para eu olhar, para eu reinventar em mim mesmo, né? Então, eu acho que é por aí, né? Tudo isso que a gente está fazendo na vida, eu vou ser bem sincera para você, eu tive uma visão distorcida quando eu iniciei esse despertar da minha consciência. Eu achava que era para salvar o mundo, sabe? Que eu tinha que sair ajudando milhões de pessoas, e aí a vida foi me, né? Você sabe da história. Falou, opa, peraí. Começa em você. Na hora que você transborda, replica automaticamente. Então, não queira salvar o mundo antes de salvar a si próprio, no sentido de olhar para mim mesmo e reconstruir. Eu estava muito com o olhar para fora, aquela necessidade de espalhar aquela mensagem ou aquela informação para fora, na ansiedade, esquecendo de todo o resto, né? Então, eu acredito que poder levar isso, em qualquer reunião que você faça, reuniões com vínculos religiosos, né? As comunidades que se reúnem, que tem qualquer lugar é bem-vindo, porque lá estão todas as pessoas, né, que podem ouvir sobre isso, né? Porque quando a gente fala da ordem da ajuda, a gente fala de um amor que não tem quadrado, ele é um amor amplo, né, aberto, ele não tem barreira, não tem religião, não tem nada. Então, quando você leva, né, a ordem do amor, as leis sistêmicas, você está levando a abertura de algo muito lindo, porque ele não prende ninguém a nada, ele só traz um ponto de vista que é libertador, é um ponto de vista onde você... agora eu estou na adulta, eu passo a viver como adulta que está em mim, né? Adulta que acolhe a minha própria criança. E quando eu fui para o coaching, uma coisa que me mexeu muito comigo era assim, meu mestre de coach falava, né? O adulto que você é hoje é a construção da sua primeira infância, que se falava assim muito do 0 aos 7 anos, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, mas se é lá que acontece, por que é lá que a gente não interage, né, com essa criança e ajuda que ele chegue um adulto melhor, né, mais equilibrado, mais funcional? E aí eu fiquei, tanto que a minha vida vem sendo através disso. E foi muito louco, junto com isso veio uma filha, né, para dizer assim, viu, vou te dar um manual e vou te dar uma ferramenta para você aplicar, para você entender a vida, né? Construir isso juntas. Então, eu acredito muito nessa coisa da criança, sabe? Só que esse adulto precisa estar no papel dele, de adulto, o adulto reconectado consigo mesmo, o adulto entendendo que a criança que ele foi fez parte do processo. Esse é o adulto curado, né, que a gente chama, né, que é o adulto que curou a criança e traz, ele fica, né, a criança fica em nós. E aí ele ajuda as novas crianças que estão vindo a vir no sentido de maior equilíbrio, maior entendimento, maior harmonia, né? Eu acredito muito que ainda existe harmonia no mundo, né? Apesar de todos os conflitos que a gente vê aí, eu acredito que é possível você evoluir dentro de uma harmonia, de algo mais harmonioso. Então, é isso aí. Legal, obrigada, Giz. Me trouxe algumas janelinhas aqui, algumas luzinhas que foram se acendendo. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? A Karen acendeu ali como se estivesse falando. Não, eu estava prestando muita atenção no que a Gislaine falou e concordo muito com tudo que ela falou, que é assim mesmo, né? A gente tem que procurar aquilo que eu falei, se fortalecer para poder ajudar o outro, né? A se entender, né? Oi? Não, é isso mesmo. Legal. Gente, muito obrigado. Acho que a mensagem também foi passada, né? E sempre que agora não as outras luzinhas aí, né? Qualquer outra também associação, qualquer outra comunidade, qualquer outro movimento, e aonde a gente possa, eu acredito muito nessa questão da gente conseguir ter um relacionamento mais próximo. E fazer uma live, efetivamente, é difícil hoje em dia a pessoa também se dedicar num tempo de assistir. Às vezes, eu já fiz por muito tempo essa questão na internet, e é muito estímulo para muitas coisas, e conteúdos muito rápidos. E quando a gente vai se conhecer, isso não é num estralar de dedo, né? É sempre
muito mais profundo. Então, por isso, o convite para momentos diferentes, né? E aí, claro, de repente a Tânia vai conversar lá na escola dela e é permitido 1 hora. Ok, mas a gente faz 1 hora. Mas dali a pouco se pode mais 15 minutos, pode mais 30 minutos, mas que a gente vai trazendo insights e deixando sementinhas para que, de alguma maneira, elas possam ir florescendo no decorrer do tempo, né? Então, fica aí o meu muito obrigada por vocês se disporem essa noite para bater esse papo comigo, para conhecer um pouquinho mais do projeto. Eu fico à disposição para a gente continuar conversando, e se tiverem outras pessoas, conexões que queiram conversar e também me passar contato, a gente vai abrindo mais horizontes. Aí, Luciana, que está com a câmera e o microfone desligado, muito obrigada também pela sua presença, Vanessa. Eu acho que é isso, tá bom, gente? Se tiver alguma coisa, alguém para compartilhar. Ai, lá vem a Yasmin, gente. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Põe no ouvido dela o fone. Tá ouvindo, tá no Quer ouvido. ver? Ah, Ela tá dá um ouvindo. sorriso. Fala que a tia Lu. Que delícia. Quase que a gente foi aí Olha, pro deixa... lançamento presencial. Nossa, Quase o útero é precoce, né? Muito bem. Oi, Lô, amor. nós estamos com a nossa coordenadora aí também, ó, a Luciana Proença, que pode me ajudar com a Mari lá a refletir bem sobre as possibilidades, né, Lu? Sim, que legal, Luciana. Ela me mandou mensagem que estava tentando entrar e não tinha conseguido. Mas daí agora eu falei que eu vou salvar e coloco no YouTube para quem quiser ver depois. Porque daí, né, ela tinha mandado isso 7h15, eu só vi agora que eu abri o WhatsApp que estava fechado. Então, eu vou deixar no YouTube e depois, se vocês quiserem também compartilhar, fica à vontade. Tá bom? Mas obrigada pela atenção, gente. Que Deus abençoe e traga o impulso aí que o projeto merece. Eu tenho certeza que ele pode ser bem lindo e fazer bons frutos aí. Oi, princesa! Olha, gente, quem convence meu marido que eu quero mais um desse em casa? Mais um cocotinho. Ai, meu Deus. Mas já Tem que teve ter 5 que você falou aí? Como assim mais um? Mas os outros estão no mundo espiritual, né? Eu queria assim, para ficar cheirando o cangote suado, aquele suorzinho de manhã cedo. Ai, Jesus. Tá bom, gente. Tá bom. Ser de luz que habita em mim, saúde o ser de luz que habita em vocês. Muito obrigada por essa noite. Que vocês levem no coração de vocês só o que é de vocês. Deixem de resto aí de lado o que não é. E contem comigo e eu também conto com vocês. Muito obrigada por essa jornada, tá bom? Gratidão. Obrigada. Gratidão. Beijo, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, Yaya. Tchau, Yaya.